Glória a Deus. Que noite especial que o Senhor preparou para nós, não é verdade? Eu quero compartilhar, querido, da palavra de Deus com você nessa noite. Gostaria que você abrisse seu coração para receber tudo aquilo que Deus tem para nós nessa noite, e não é pouco. É algo grandioso, é algo extraordinário. Eu quero conversar com vocês nessa noite aqui, querido, sobre algo muito importante, um dos fundamentos da vida do cristão. É um dos princípios elementares da doutrina de Cristo, assim como a palavra de Deus nos ensina. Eu quero falar com vocês hoje sobre fé. Algo que nós já vivemos isso na prática. Mas é sempre bom quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para as Escrituras, e vemos o quanto isso ele é real, o quanto isso é importante para nós, como homens, como mulheres de Deus, como família de Deus, aqui nessa terra. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a fé que agrada a Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 6. Não sei se você sabia, mas existe uma fé que agrada a Deus. Amém? E se existe uma fé que agrada a Deus, nós precisamos conhecer e viver essa fé. Hebreus 11, 6, querido, é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O autor de Hebreus aqui, querido, está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, quando nós vivemos uma vida de fé, nós agradamos a Deus. Tem algumas questões importantes sobre a fé que ao longo dessa mensagem nós vamos compartilhando e nós vamos entender alguns aspectos importantes da fé cristã. Aqui também um pouquinho antes, no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, e no verso de número 38, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, aqui o autor de Hebreus está dizendo que o justo ele vive pela fé. E a fé ela não nos faz recuar. Algumas versões diz: se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, a fé nos faz avançar. A fé nos faz conquistar. A fé nos faz ir mais longe do que aquilo que nós imaginamos. Aqui no livro de Hebreus também diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Quando nós falamos de fé, nós não estamos falando de algo palpável que nós tocamos. Ou nós não estamos falando de algo que nós vemos com os nossos olhos físicos. Quando nós falamos de fé, nós não estamos falando de algo simplesmente racional. Nós estamos falando de algo que foi plantado pelo próprio Senhor no nosso espírito. Amém? Nós estamos falando, querido, de algo que nós não vemos, mas nós cremos. Aleluia! Viver por fé, querido, é não viver por vista. Viver por fé é viver pela convicção, não só daquilo que nós acreditamos, mas daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. O autor de Hebreus aqui, ele deixa claro, querido, que sem fé nós não agradamos a Deus. Mas nós precisamos entender, querido, que não é só o quanto de fé que nós temos, mas é também o tipo de fé que nós temos. O primeiro aspecto que eu quero compartilhar com você nessa noite é verdades sobre a fé que nós precisamos compreender. Existem algumas verdades, querido, várias verdades, na verdade. Hoje nós vamos aí durante 40, 50 minutos compartilhar um pouco sobre a fé, mas a fé é um assunto muito amplo. Você vai ver lá, querido, desde o início de tudo, desde Abraão, do pai da fé, até a vida de Jesus, dos seus discípulos, uma vida de fé. Mas eu quero compartilhar com você algumas verdades. Aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, e verso de número 3, tem um texto muito interessante. Romanos 12, 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais do que
autoconceito do que convém, mas que pensem de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A parte B do versículo aqui, no final desse versículo, diz que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós. É impossível, querido, alguém que vive, alguém que reconheceu, ou alguém que foi alcançado pelo amor de Deus, pelo favor de Deus, pela graça de Deus, dizer que não tem fé. É impossível porque aqui Paulo está dizendo que Deus colocou dentro de cada um de nós uma porção de fé. E essa é uma das características principais da fé. Ela foi colocada, ela não foi alcançada por algum mérito nosso. Ela não foi alcançada porque nós somos bons em alguma área, não. Ela foi colocada dentro de nós por causa do favor, da graça de Deus por nós. Amém? Quando nós levantamos as nossas mãos, queridos, e entregamos a nossa vida para Jesus, naquele momento, uma porção de fé foi depositada dentro de mim e de você. Eu acho fantástico isso, querido. Olhando para esse texto, olhando para as Escrituras, a fé é algo tão grande, querido, é algo tão extraordinário, que Deus depositou dentro de cada um de nós pessoas falhas, assim como nós. Deus confiou, querido, algo tão lindo, tão gracioso, tão sobrenatural, e colocou, querido, dentro de cada um de nós. Mesmo nós não merecendo. Mesmo nós não tendo feito nada para merecer, mas foi colocado dentro de nós. Amém? Um outro texto que eu quero compartilhar com você também, está lá em Romanos, no capítulo de número 10 e verso de número 17. Esses são só alguns aspectos para a gente construir um pensamento hoje sobre a fé. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10 e verso de número 17, diz assim: logo, a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu acho muito interessante as palavras de Paulo aqui, porque ele diz, querido, que a fé ela não vem de outra forma. A fé ela não vem de um esforço humano. A fé ela não vem de qualquer outra coisa que nós podemos fazer nessa vida. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Todas as vezes, querido, que nós estamos aqui nessa noite, nesse momento, seja eu, seja qualquer um dos pastores, seja um dos nossos líderes, seja... Amém? Nesse exato momento, querido, existe uma porção de fé separada para cada um de nós. Não é pelo homem. Não é pelo pastor A, pelo pastor B, não. É pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? A fé também, querida, ela não é algo instantâneo, que nós recebemos na sua totalidade. Mas essa porção que nós recebemos, cabe a nós fazer com que ela cresça. Querido, um dos principais motivos de Deus ter colocado algo dentro de nós, tão lindo, tão maravilhoso, tão extraordinário, espetacular como a fé, é para que ela cresça. O propósito de Deus, querido, não é depositar algo dentro de nós e no final da nossa vida nós estarmos com a mesma quantia que Ele depositou dentro de nós. O propósito de Deus e aquilo que Ele espera, não segundo o que eu estou dizendo, mas segundo o que a Escritura nos diz, segundo o que a palavra de Deus nos diz. Ele depositou uma porção dentro de nós. E Ele espera que essa porção cresça, se desenvolva, amadureça, se torne algo muito maior do que nós podemos imaginar. Amém? Esse é o principal papel nosso, querido. De fazer com que essa fé cresça, se desenvolva, amadureça. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses também tem um texto muito interessante. Segunda Tessalonicenses 1, capítulo de número 1, verso número 3, diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vocês transborda uns para com os outros.
Querido, Paulo estava falando da igreja na Tessalônica, aos Tessalonicenses. Ele não diz que aquilo que ele espera, ou aquilo que Deus espera, é que a nossa fé cresça só um pouquinho. Paulo ressaltou algumas das características da igreja de Tessalônica. E quais eram essas características? A fé dos tessalônicos era algo que crescia gradativamente. Era algo que crescia e se tornava visível. Essa é a característica dentro daquela igreja. Mas eu acho interessantíssimo esse texto, porque ele diz assim: porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós transborda uns para com os outros. Eu entendo algo muito simples, mas muito poderoso aqui. A fé, ela nunca anda sozinha. Você pode repetir comigo? A fé, ela nunca anda sozinha. O amor sempre vai acompanhá-la. Todo homem, querido, toda mulher de fé é um homem amoroso, é uma mulher amorosa. Porque no mesmo instante, querido, que nós recebemos dessa porção de fé, nós recebemos da porção do amor de Deus também para conosco. Não é verdade? Esse amor, querido, que nos constrange. Esse amor, assim como Paulo diz aqui, que transborda para a vida de outras pessoas. Não é um amor, querido, onde nós guardamos dentro de uma caixinha e vivemos 15, 20, 30, 40 anos, 50 anos até a volta de Jesus. Ou pode ser hoje, pode ser amanhã. Não. Esse amor que Paulo estava falando aqui, querido, é algo que transborda. É algo que não cabe dentro de nós. O amor, ele não é egoísta, querido, assim como Paulo também escreveu. Da mesma forma que a nossa fé, ela cresce, se desenvolve. O amor de Cristo em nós, ele precisa crescer e se desenvolver. Amém? Amor por quem, pastor? Amor uns para com os outros. Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, querido, é sobre os diferentes níveis de fé. Já está claro que nós entendemos sobre a fé. Já está claro que Deus depositou dentro de mim e de você uma porção de fé e que Ele espera que essa porção cresça e se desenvolva. Já está claro que não somente Ele depositou dentro de nós fé, mas Ele depositou dentro de nós fé, amor e muitas outras coisas. Mas eu quero falar um pouquinho sobre os diferentes níveis de fé que a própria palavra de Deus nos ensina. Quando nós pensamos, querido, que a nossa fé agrada a Deus, não dá para imaginar uma fé pequena, não é verdade? Você consegue imaginar, querido, uma fé pequenininha agradando a Deus? Fala a verdade, é difícil de imaginar. Vai ficar mais claro isso para você, querido. Aqui no capítulo 8 de Mateus, existe um homem que ele surpreendeu Jesus com sua fé. Pastor, esse homem surpreendeu Jesus. Esse homem surpreendeu Jesus, querido, com a sua fé. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, verso de número 5. Vai lá no Evangelho de Mateus, nós vamos ver quem foi esse homem que surpreendeu Jesus com a sua fé. Mateus 8,5 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico, horrivelmente atormentado. E disse-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Só um parênteses aqui. Eu acho interessantíssimo, querido, que Jesus não perguntou o nome dele. Jesus não perguntou qual era a profissão dele. Jesus não perguntou onde ele morava. Aquele homem falou: existe um servo meu que está em casa terrivelmente atormentado e paralítico. A primeira coisa que Jesus disse: eu irei e o curarei. O centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente fala uma palavra e o meu servo será curado.
Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que não encontrei tamanha fé, nem mesmo em Israel. Uau, querido, já pensou? Jesus se maravilhando com a fé daquele homem. Nem em Israel, querido, nem em todos os lugares Jesus encontrou tamanha fé como daquele homem. E olha no verso de número 13. Pula um pouquinho, alguns versículos. Então disse o centurião, então disse Jesus ao centurião: vai-te, e assim como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Naquela mesma hora, querido, segundo a fé daquele homem, o seu servo foi curado. Aquele homem era um homem que entendia sobre a autoridade. Aquele homem, ele era um chefe, um capitão de 100 homens do BOPE, querido, daquele tempo. Ele é um homem que tinha outros, pelo menos 100 homens à sua disposição. E ele diz: eu entendo o que é autoridade. Aquele homem estava dizendo para Jesus: Senhor, eu entendo o que é ouvir alguém que está investido de autoridade dizer. Porque eu digo aos meus homens, vai, e eles vão. E eu digo para os meus homens, voltam para cá, e eles voltam. Eu acho, querido, fantástico isso. Jesus disse para aquele homem: eu irei lá e vou curar ele. Aquele homem: Senhor, não precisa nem ir. Não precisa nem ir na minha casa. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Uma palavra, querido, de Jesus faz toda a diferença. Amém? Uma palavra de Jesus fez com que eu e você estivéssemos aqui nessa noite. Uma palavra de Jesus, querido, foi que transformou a minha e a sua história. Uma palavra de Jesus, querido, foi que transformou toda a história das nossas famílias aqui. Não foi a palavra de um homem, querido, não foi a palavra de um ser humano. Deus pode até usar e usou e continua usando muitos homens e mulheres de Deus, mas foi a própria palavra de Jesus que transformou, querido, e está transformando toda a nossa história. Amém? Isso é fé. Essa é a fé que maravilhou, querido, o Senhor Jesus. A fé desse centurião, querido, surpreendeu ele. Ele disse: nem mesmo em Israel me encontrei tamanha fé. Jesus não só destacou, querido, a fé daquele centurião, mas também a qualidade, a força, a expressão da fé daquele homem. Querido, existe gente que tem fé em tantas coisas. Não sei se você já conheceu alguém assim. Principalmente o pessoal mais velho, os nossos avós, talvez os nossos pais, tinham fé em tantas coisas, querido. Mas o que surpreendeu Jesus, querido, foi a fé desse homem, que é exemplo para nós. Aquele homem, querido, Jesus, ele se dispôs a curar o seu servo. Mas ele falou: não precisa nem ir lá. Apenas uma palavra do Senhor já basta. Em contrapartida, essa foi a fé que maravilhou o Senhor Jesus, que surpreendeu o Senhor Jesus. Em contrapartida, Jesus exortou alguns homens, e homens que caminhavam junto com ele por causa da sua pequena fé. Abra sua Bíblia comigo lá também, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8 e verso de número 23. Aqui está também um texto muito conhecido da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 23, diz assim: e entrando ele num barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era coberto com as ondas. E ele, porém,
dormia. Esse ele era Jesus. Os discípulos, pois, aproximaram-se dele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes diz: por que temeis, homens de pequena fé? Então se levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande calmaria. Verso número 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É muito interessante, querido, essa história de Jesus. Jesus estava com os seus discípulos no barco, Jesus estava deitado no barco dormindo. Qual que era a expectativa, querido, do coração de Jesus aqui? Nós olhando para o texto. A expectativa do coração de Jesus, querido, fé tamanha ao ponto de orar e repreender aqueles ventos. Por isso, ele dormia. E quando aqueles discípulos, eles vão acordar Jesus, diz: Senhor, acorda, nós estamos perecendo. Até aqui, querido, estava tudo certo. Mas quando Jesus ele acorda, querido, do seu sono, ele diz: homens de pequena fé. Jesus vai, repreende a tempestade se acalma e seus discípulos ficam maravilhados. Existem muitas tempestades, querido, na nossa vida. Sim ou não? E muitas dessas tempestades, o Senhor Jesus não só espera, mas Ele confia que eu e você se levante e repreenda essas tempestades. Amém? Repreendemos no nome dEle. Repreendemos no poder e na autoridade que Ele nos deu. Jesus não estava dormindo aqui por acaso, querido. O dormir fala de descansar. O dormir fala de repousar. O dormir também fala de confiar. Por isso que quando nós dormimos, nós descansamos. Nós não só descansamos o nosso corpo físico, nós descansamos o nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que aos seus Ele dá enquanto dorme. Jesus, querido, esperava que aqueles homens se levantassem no nome dEle, no poder e na autoridade dEle, e repreendessem aquela tempestade. E a pergunta do céu para nós, para mim e para você: qual é a tempestade, querido? Que tem tentado assolar a minha e a sua vida, que nós ainda não nos levantamos e não repreendemos? Qual é a tempestade, querido, que tem tentado tirar o seu sono? Qual é a tempestade que tem afligido o teu coração? Eu creio, querido, que nessa noite o Espírito Santo de Deus está ministrando o seu coração. E hoje é uma noite de decisão, querido. Amém? Essa é uma noite onde eu e você vamos tomar essa autoridade que Ele já nos deu e vamos repreender essas tempestades nas nossas vidas. Amém? Jesus se maravilha da fé de um centurião e Jesus exorta os seus discípulos pela falta de fé. É interessante que logo após isso, querido, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, verso de número 6, os seus discípulos dizem assim: disseram então os seus apóstolos ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Eu acredito que depois de todo esse episódio, querido, onde os seus discípulos ficaram tristes, eles chegam diante do Senhor e falam para o Senhor: então, aumenta a nossa fé. E aí então Jesus, ele ministra o coração desses homens. Aqui no verso de número 6 de Lucas 17, ele diz assim: respondeu o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira: desarraiga daqui, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Eu lendo uma aplicação essa semana sobre isso, querido, existe um erro aqui. Não um erro na Bíblia. Mas existe um erro, muitas vezes, de uma interpretação nossa sobre essas palavras de Jesus. Existe um erro porque, queridos, você já parou para pensar? Se Jesus estava exortando aqueles discípulos por causa de uma pequena fé,
e se maravilhando com uma grande fé daquele homem. E aqui Jesus estava dizendo, se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda. Alguém já viu um grão de mostarda aqui? Dá trabalho para enxergar, viu? Dá trabalho. Eu lembro um dia que a pastora Lígia trouxe um grão de mostarda aqui para a gente ver. E ela colou esse grão de mostarda na capa da Bíblia dela. Ela falou, você já viu, Fábio, um grão de mostarda? Eu falei, não. Ela está aqui. Aí eu catei a Bíblia, fiquei abrindo a Bíblia, folhando a Bíblia. Cadê o grão? Não, tá aí na capa da Bíblia. Ah, tá aqui. Tão pequeno que era, querido, um grão de mostarda. Só que o erro, muitas vezes aqui, querido, é na nossa interpretação dessa palavra. Porque o que Jesus estava aplicando aqui, ensinando para os seus discípulos, não era que uma fé pequenininha tem o poder de transportar montes. Porque é algo óbvio, querido, uma fé pequena não tem poder para dizer para um monte, sai daqui e lança-te no mar. Só que o que Jesus estava dizendo aqui, querido, é que assim como aquela semente de mostarda pequenininha, que tem um poder de transformação, que tem um poder de multiplicação, e quando ela é plantada, querido, no solo, quando ela é desenvolvida, quando ela é regada, quando ela é alimentada, ela se torna uma enorme árvore. Assim precisa ser a nossa fé. Assim deve ser a fé que Ele colocou dentro de mim e de você. Lembra lá no primeiro ponto que eu falei que Ele colocou uma porção de fé dentro de cada um de nós? A semelhança dessa semente de mostarda, querido, nós precisamos plantar essa semente no lugar certo. Nós precisamos cuidar dessa semente. Nós precisamos regar e alimentar essa semente. Como que nós alimentamos essa semente? O que eu disse lá no primeiro ponto, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Todas as vezes que nós nos expomos, querido, à palavra de Deus, a nossa fé, ela está crescendo. Todas as vezes que nós nos expomos e nos colocamos num ambiente desse, como igreja, como irmãos na fé, a nossa fé está crescendo. Todas as vezes que nós fechamos a porta do nosso quarto e vamos ter com o nosso Senhor em secreto, a nossa fé está crescendo. A semelhança daquele grão de mostarda. Posso ouvir um amém? O original aqui, querido, diz isso. Jesus estava relacionando ao poder de multiplicação e crescimento daquele grão de mostarda. Os seus discípulos, querido, tinham acabado de pedir para ele, aumenta-nos a nossa fé. Não tinha como, querido, Jesus olhar para aquele grão de mostarda e relacionar isso a uma grande fé. Essa é a fé, querido, que agrada a Deus. A fé que foi plantada pelo próprio Senhor em nós. Agora ela foi alimentada pela palavra, ela foi exercitada através de muitas situações adversas na nossa vida. Muitas vezes as situações adversas, querido, vêm para provar a nossa fé. Muitas vezes as situações adversas na nossa vida vêm para aumentar a nossa fé. Vem para fazer com que nós creiamos mais no Senhor. Vem para fazer com que nós dependemos mais do Senhor. Querido, qual é a situação na sua vida hoje que você tem achado que não é do Senhor? Existem algumas coisas realmente que não é de Deus, querido. Mas existem algumas situações que o próprio Senhor tem usado, querido, para que a nossa fé aumente. Sim ou não? Isso é verdadeiro. Existem algumas situações, querido, que nós não temos sabido como resolver. Existem algumas situações que parecem estar fora do controle, mas não são situações que estão fora do controle dele. Amém? São situações que estão totalmente no controle dele. Só que ele permite para que a minha e a sua fé aumente cada dia mais. Amém? Assim como o nosso conhecimento, querido, assim como a nossa experiência com Ele, assim como o chamado dele na nossa vida aumenta, por que a nossa fé não vai aumentar? Tudo que Deus confiou nas nossas mãos, talentos que Ele nos deu, a Bíblia deixa muito clara que Ele espera que nós aumentemos, que nós multipliquemos esses talentos. E por que quando nós olhamos para a fé, nós não vemos nessa dimensão? Da mesma forma, querido, que Ele confiou esses talentos.
E a parábola dos talentos deixa isso muito claro. Ele confiou nas nossas mãos, querido, para que nós multipliquemos eles. Ele depositou uma porção de fé dentro de cada um de nós, para que essa fé cresça, para que essa fé se desenvolva. A semelhança daquela semente de mostarda, que se torna uma grande, uma enorme árvore frutífera, vistosa. Amém? Esse é o desafio, querido, da fé que agrada a Deus. A questão é o quanto eu e você estamos dispostos, querido, a contribuir para que a nossa fé cresça. Ah, pastor, eu não estou disposto. Amém, querido. Você vai continuar com a porção de fé que ele depositou dentro de você. É uma bênção, glória a Deus por isso. Mas esse é o grande desafio para nós, querido. De crescer em conhecimento, em graça, em sabedoria, semelhança de Jesus. Em crescer em ser como Ele, servir como Ele, mas em crescer também em fé. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. O texto que fala sobre o amor. Primeira carta de Paulo 13, verso de número 2, diz assim: ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Lembra que nós conversamos lá no começo? A fé, ela nunca anda sozinha. Um homem de fé, uma mulher de fé, sempre vai ser um homem e uma mulher que vai se mover no amor. Ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. A fé é capaz de transportar montes, querido, não é uma fé pequena. No original, no grego aqui, ela é uma fé completa. Ela é uma fé de medida cheia. Essa fé, querido, é que o Senhor espera de nós. Essa fé que Ele depositou dentro de mim e de você. Ele depositou sim uma porção dessa fé. Mas essa fé, ela pode crescer, ela pode se desenvolver ao ponto de ser uma fé completa, uma fé cheia. Uma fé como daquele centurião romano, querido. Como aquele homem que disse: Senhor, não precisa nem lá em casa. Fala só uma palavra e o meu servo vai ser curado. Como quando falamos, querido, que uma fé agrada a Deus, falamos de uma fé na credibilidade daquilo que Jesus falou. Assim como aquele homem. Se Jesus falou, querido, é suficiente. Amém? Se Jesus falou, querido, se está na Bíblia, é verdade, querido. O mundo, querido, pode tentar provar o que for. A ciência pode tentar provar o que for. Se está na palavra de Deus, querido, é verdade. Amém? Se Jesus disse, saiu da boca do nosso Senhor, do nosso Salvador, é porque é verdade. Porque a credibilidade dele, porque a própria palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se está na Bíblia, se foi Jesus que falou, querido, é suficiente. Reinhard Bonk, um evangelista alemão, querido. Um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a minha caminhada com Cristo foi um livro chamado Evangelismo por Fogo, desse autor, desse Reinhard Bonk. Querido, é fantástico, eu lendo as páginas daquele livro e vendo as megas cruzadas que esse homem fazia, principalmente no continente africano, cruzadas para mais de 1 milhão de pessoas, em que milhares e centenas de milhares de pessoas na África se renderam ao senhorio de Jesus. E não somente na África, esse homem marcou o mundo inteiro com as suas cruzadas. Ele diz que quando Pedro, querido, quando Pedro estava ali com Jesus, quando Pedro diz para Jesus: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu saia do barco e que eu caminhe sobre as águas. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, pode vir. Reinhard Bonk fala que Pedro não só caminhou sobre as águas ali, mas ele caminhou sobre a palavra de Jesus. Pedro não só caminhou sobre aquelas águas, querido, ele caminhou sobre a própria palavra de Jesus.
Isso é o que a fé faz, querido. Faz-nos andar sobre a palavra. Amém? Eu quero só terminar, querido, esse momento com você com mais um texto. Do Evangelho de João, no capítulo de número 4, verso de número 46. Essa história é fantástica, querido. Eu não poderia deixar de fora a fé desse homem de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 4, verso de número 46. A cura do filho de um oficial do rei. Verso 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde a água fizera vinho. Aqui onde Jesus havia feito seu primeiro milagre no seu ministério. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. E tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes os sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se ressentia melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, por volta de 1 hora da tarde, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amém? Você pode se colocar em pé nessa noite? Aquele homem, querido, ele creu na palavra de Jesus. Aquele homem creu, querido, na palavra que Jesus havia dito para ele. E aquele homem não somente creu, mas ele levantou e ele voltou para sua casa. E a história conta que no meio do caminho, antes dele chegar na sua casa, homens, familiares dele já vinham ao encontro dele dizendo: o seu filho está vivo, o seu filho foi curado. E aquele homem, a que hora que isso aconteceu? Por volta de 1 hora da tarde. E aquele homem se lembrou, querido, que naquele mesmo dia, 1 hora da tarde, ele havia ouvido do próprio Senhor Jesus: vai, o seu filho está curado. Essa é a fé, querido, que Jesus espera de mim e de você. Essa é a fé que foi colocada dentro de mim e de você, querido. Eu não sei qual é a circunstância, querido, que você tem vivido. Eu não sei aquilo que tem tentado roubar a tua paz, aquilo que tem tentado roubar o seu sono, aquilo que tem te tirado do sério. Eu não sei o que é. Mas eu sei de uma coisa, querido. Jesus te trouxe aqui nessa noite, querido, para muito mais do que ampliar, muito mais do que fazer crescer essa fé. Jesus te trouxe aqui nessa noite, querido, para que você pudesse provar dele. Não é provar ele, é provar dele. Eu quero que você feche teus olhos agora, querido, e você coloque